Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E olha que essa pessoa que eu trago aqui hoje, eu já tentei várias vezes trazê-la aqui, sem sucesso. E hoje, felizmente, graças a Deus, posso dizer assim, ela conseguiu na sua agenda um horário para bater um papo conosco sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar hoje sobre oração, sobre reza. Eu estou me referindo à minha amiga, uma nova amiga, Marilise Birger. Marilise, muito Tudo obrigado, bem, Marilise, obrigada, pela tua presença aqui hoje no nosso programa. A Marilise, ela é professora universitária, professora de farmacologia na Universidade Federal de Santa Maria e é trabalhadora do Lar de Joaquina, que, por sinal, todo mundo sabe, é um dos nossos apoiadores culturais. Marilise, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tá, ok. Como eu disse no princípio, a gente vai falar sobre oração, reza, prece, etc e tal. E já para iniciar, assim, existe oração ou reza ou prece, como tu quiseres, mais forte e mais fraca? Olha, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Quem agradece somos nós. Mesmo com a dificuldade, né, que a gente não encontrava espaço, mas deu certo. Deu certo. Sempre dá certo. Sempre dá, graças a Deus. Então, nessa questão, nosso estudo da literatura espírita nos traz que o importante da oração não é o tamanho, não é a extensão, não é a quantidade de palavras, nem mesmo as palavras bonitas, bem formuladas. O que importa realmente na oração é a sinceridade das palavras. É quando a oração sai do coração, com a sinceridade, fazendo de Deus o nosso amigo verdadeiro, que nos ouve sempre que estamos em aflição, em apuros, ou mesmo quando estamos em momentos tranquilos, Ele sempre nos ouve. Quando essa oração é dirigida com a sinceridade do coração. Esse é o primeiro pensamento que me vem aqui, do aprendizado que nós temos na doutrina. Uhum. Agora, existe independente de qual corrente religiosa, hoje eu vou na igreja rezar. Eu preciso ir na igreja para falar com Deus, por exemplo? Essa pergunta é muito, muito interessante e me traz na mente assim, algumas passagens que acho que vale a pena comentar aqui. No próprio Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, ele relata uma fala de Jesus que ela cabe aqui muito bem. Que Jesus disse, quando fores orar, entra no teu aposento. Ele não diz, entra num aposento. Ele diz, entra no teu aposento. Uhum. Fecha a porta e em silêncio conversa, fala com o Pai, que Ele vai te atender. Então, aqui tem 3 pontos que eu acho muito legal de comentar. Primeiro, o aposento. O que é o aposento? Quando Jesus faz essa passagem, orienta os apóstolos. O aposento não é o quarto. Mesmo que naquela época nem existiam quartos, eram peças únicas, as famílias moravam em casas que não tinham aposentos. O aposento entra para dentro de ti, entra para o teu interior,
Fecha as portas. O que é fechar as portas? Deixa o mundo lá fora. Esquece o trabalho, as dificuldades, as tuas obrigações, as coisas que tu não conseguiu. Deixa tudo quieto lá fora. E reserva, que olha para dentro de ti. Porque aqui dentro é o nosso templo. Então o verdadeiro templo é o nosso interior. É nos fazer essa conexão com Deus olhando para dentro, não olhando para fora. E em silêncio ora ao Pai. Esse silêncio, nossa, como que eu vou orar em silêncio? Eu posso orar em pensamento? Não, não é isso. Pode ser com palavras, mas o silêncio aqui significa aquieta-te, silencia a tua mente. Porque tem aquela história do copo cheio, do copo vazio, né? Sim, Se o copo está cheio, eu não tenho como receber mais nada, não tenho como colocar mais nada dentro desse copo. Mas eu tenho que silenciar a mente para poder fazer essa conexão com Deus, para receber essa informação, essa intuição através dos espíritos, através dos espíritos superiores que Ele vai enviar para mim. Então esse silêncio, silencia a tua mente. Então entra para dentro de ti, esquece o mundo lá fora e silencia a tua mente, de forma que pensamentos mundanos não interfiram nessa conexão. Essa passagem eu acho que nos ilustra muito essa questão de ir a algum lugar ou marcar um horário para fazer oração, por exemplo. Eu vou rezar todos os dias das 3 até as 4. Na verdade, o que importa é a minha intenção, é a minha sinceridade, é a minha devoção a Deus, a espiritualidade que me assiste. E o lugar é o que menos importa. Eu não estou tirando o mérito do templo. Há quem se sinta bem no templo. Há quem vai na igreja, ou não importa qual igreja, que se sinta bem lá dentro. Lá dentro consegue se concentrar, se abstrair. Ok, tá tudo bem, mas não é necessário. É uma necessidade nossa, no caso, humana. Não que Deus exija isso. Eu ia te perguntar, mas tu já respondeu, se existe um melhor horário para a gente falar com Deus, rezar, orar, enfim. Mas tu já respondeu, qualquer horário é horário. Na verdade, a gente pode estar em oração todo o tempo, né? Por exemplo, eu estou no trânsito indo para a universidade e eu estou me sentindo grata por não estar me envolvendo num acidente. Eu estou me sentindo grata por ter o conforto de um carro ou porque eu estou num ônibus e não estou na rua. A sensação de gratidão é uma oração. A gente pode o tempo todo, né? O Chico dizia que não saía da cama, o Chico Xavier, né? Tem uma passagem dele que ele fala assim, que ele não tira os pés da cama sem a oração da manhã, né? A gratidão pela noite que passou, pelo aprendizado, pelo novo dia, nova oportunidade. Eu acho muito bem-vinda a oração da manhã, assim como a oração da noite. Mas, na verdade, a gente pode estar em conexão o tempo todo. Na hora que eu me sento na mesa e eu tenho um prato de comida na minha frente, eu posso sentir a gratidão por essa oportunidade, por eu ter, não me faltar o alimento. Eu já estou em oração, né? Então, na verdade, não tem horário, não tem momento. A gente pode estar conectado o tempo todo. Marilise, oração espírita, tem oração espírita? E oração de outra religião, de outra corrente religiosa. Qual é que tem mais poder perante Deus, perante os anjos, os santos, etc? Na verdade não existe, né, isso, né? Eu pelo menos nunca vi. Pelo que eu tenho estudado nos grupos e lá no Lar de Joaquina, e que seja na literatura espírita, não existe uma oração assim pré-determinada. Nós temos a fé sincera, a oração sincera, o falar com Deus pelas portas do coração, como eu já falei, né? Então, independe de religião. Não importa a religião. A religião é o caminho, mas o que importa, o que realmente importa é o nosso objetivo, né? É a nossa sinceridade das palavras, é a nossa conexão com Deus. E por que essa conexão é importante? Porque nós estamos aqui em busca de um aperfeiçoamento moral, em busca de um melhoramento moral. Então, a oração vai nos permitir seguir esse caminho, que tem
uma direção, né? Para que a gente não ande assim, né? A deriva, como diz, né? Exatamente. Então nós temos essa rota. Essa rota, ela pode ser dada por várias religiões, não há religião A ou B ou C. O que importa é a sinceridade da oração, a nossa conexão com Deus e o nosso objetivo do automelhoramento. Que eu acho que é isso que talvez a doutrina espírita nos traga com muita clareza. Que o nosso objetivo maior nessa vida, aqui na Terra, não é melhorar o outro, consertar o mundo. Que a gente fica às vezes pensando, mas qual que é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? Na verdade não é nada disso. A gente começa a se dar conta que é mais difícil ainda, mas que o nosso objetivo está no melhoramento aqui dentro. E é eu comigo. Marilise, por que? Veja bem, eu estou te fazendo uma pergunta assim, direta, né? Vamos lá? Por que às vezes eu oro para a minha santa de devoção, para o meu santo de devoção, para o meu anjo da guarda, para Deus, pedindo alguma coisa, mas não sou atendido? Pois é. A doutrina espírita tem uma explicação para isso? Pois é, a gente escuta isso de muitas pessoas, né? Que rezam, que não são atendidas, né? Na verdade, pensam que não são atendidas, porque todos somos atendidos o tempo todo, né? Mas, na verdade, quando a gente pede... Nós temos duas coisas para falar aí, que eu acho que é importante. A primeira delas é considerar o que estamos pedindo. Estamos pedindo para Deus abreviar nossas provas, por exemplo? Porque a gente sabe que a gente vem para esse mundo aqui com um desafio a vencer, com provas a cumprir, para o nosso aperfeiçoamento. O objetivo é o aperfeiçoamento moral, né? E esse foco a gente não deve perder. Então, para esse aperfeiçoamento moral, existem provas, existem dificuldades, existem desafios que a gente tem que passar para poder ter um melhoramento. Porque se eu venho aqui só para me divertir, venho de férias, venho levar a vida só na boa, querer só qualidade de vida, sem nenhuma preocupação, a minha vida vai ser uma linha reta, eu não vou melhorar nada, eu vou sair do jeito que eu cheguei. E não é esse o objetivo da nossa encarnação, né? Pelo menos a gente aprende, temos essa visão na doutrina, né, espírita. Então, o que as pessoas estão pedindo? Estão pedindo riquezas? Estão pedindo benefícios materiais? Ou estão pedindo glórias humanas, reconhecimento? O que nós estamos pedindo? Porque Deus vai nos dar tudo que a gente pedir. Tem aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que é pedir obtereis, capítulo 28, se não me engano, 27. Pedir obtereis. Até o termo conjugado do verbo aqui, né, ele nos mostra pedir, é uma imposição, né, e obtereis, você vai obter. Mas o que é esse pedir e obtereis? Deus não nega para nós jamais qualquer pedido que nós fizermos que estão envolvidos no nosso melhoramento. Ele vai sempre nos ajudar. Então, se eu for pedir resiliência, força, coragem, Deus me ajuda para que eu enfrente essas dificuldades. Então, Ele vai nos tornar forte e vai nos ajudar com essa força para que eu supere as dificuldades. Ele não vai tirar a dificuldade do nosso caminho. Sem dúvida. Então, o que estamos pedindo para dizer que Deus está negando? Então é como uma criança, né, que se atira no chão e chora porque não ganhou um brinquedo novo, né? Deus tem que atender os nossos caprichos, né? Então um questionamento que a gente tem que fazer: o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para Ele coragem? Eu estou pedindo força? Eu estou pedindo que eu vença o meu orgulho? Eu estou pedindo que Ele me ajude, que eu vença a minha vaidade, o meu egoísmo? Que é o que a gente tem que corrigir e reparar, né? Nesse nosso mundinho interior aqui que a gente falou antes. E o segundo aspecto da oração, que em tese não é atendida, é como estamos orando, né? Que a gente já falou, né? Será que essas palavras estão saindo da boca? Se estão saindo da boca, eu posso ler uma oração lindíssima em francês, em inglês, em qualquer língua. Não tenho ideia do que eu estou falando. O que adianta? Ela não tem a vibração, ela não tem a energia. Porque quando nós oramos, o nosso campo vibracional, ele se expande, né? Ele se expande. E essa corrente vibratória, a gente estudou muito isso lá na AME, no livro
mecanismos da mediunidade, a gente estudou física quântica, eletricidade, a ciência da Terra, que nos leva a perceber que a oração muda o nosso campo vibracional, a nossa frequência vibracional, e nos torna receptivos dessas energias que Deus permite que a espiritualidade nos entregue. Marilise, a produção está me dizendo que o nosso primeiro bloco encerrou, certo? Okay. Mas a gente vai voltar no segundo bloco falando sobre esse assunto que é muito interessante, muito maravilhoso, certo? Okay. Gente, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Quem nos acompanha sabe que o nosso intervalo é bem pequenininho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Lá, Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods & Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 7 anos. Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está ligando a televisão agora, ou colocou no programa, no site, no Facebook ou no YouTube, eu estou batendo um papo com Marilise Birger. A Marilise, ela é uma trabalhadora do Lar de Joaquina e, eu esqueci de dizer no início, ela é participante da AME, Associação Médico Espírita de Santa Maria. Afinal, a Marilise é farmacêutica. Sim, bioquímica. Isso. Marilise, e nós estamos falando sobre oração, reza, enfim, esse tipo de assunto. Marilise, eu tenho na família uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boníssima, que só fez o bem durante toda a vida. E essa pessoa, como todos nós, um dia ela desencarna, um dia ela morre. Quer dizer, o corpo morre, né? Bem entendido. Mas como ela era uma pessoa boníssima, eu posso orar para ela vir me ajudar em algum assunto, digamos assim, que eu sabia que ela era 10? Posso? Olha, o que nós temos, nosso aprendizado na doutrina espírita, é que Deus é a permissão máxima de tudo. Tudo que nós pedimos, independente para quem nós vamos pedir, precisa da permissão de Deus.
É Ele que decide a nossa vida, Ele que decide o que vai ser concedido ou não. Essa pessoa estiver apta para atender e para ajudar, ela vai ajudar. Se Deus permitir, ela vai ajudar. Se for permitido naquele momento que ela ajude, ela vai ajudar sim. Porque tudo que a gente deseja de bem para os outros é doação de amor. Nós temos inúmeros trabalhadores em nome de Deus. Deus não faz nada sozinho. Ele conta com a espiritualidade, Ele conta com a humanidade. Às vezes a gente está pedindo ajuda numa oração e recebe ajuda da pessoa que eu menos espero. Às vezes é do porteiro do prédio, do vizinho da porta, do colega de trabalho, porque Deus se utiliza as pessoas para ajudar. Então, esses intermediários, esses missionários, esses anjos da guarda que aparecem na nossa vida, ele pode estar no plano espiritual, ele pode estar aqui encarnado, ele pode estar nos ajudando. E essa pessoa, esse familiar, se ele tiver no momento que ele está disponível, que ele pode ajudar, claro que ele vai ajudar. Por que ele não ajudaria? Do mesmo jeito que a gente ajuda o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso colega de trabalho, porque é a lei do amor, né? A lei do amor universal, né? É o que Jesus veio nos ensinar, né? Outra pergunta sobre oração, pedido. Normalmente a gente muito mais pede na oração do que agradece, né? Muito bem. A pessoa vai viajar e ela ora a Deus, a Jesus, aos santos de devoção, enfim, até para esse parente que desencarnou e etc. Muito bem. Ela pede que ela seja protegida até chegar ao destino final. Por que de repente essa pessoa sofre um acidente e vem a falecer? Ela pediu, ela é uma pessoa boa. A doutrina espírita tem alguma explicação plausível, razoável para isso? Então, como a gente falou no começo da nossa conversa, a oração sempre é atendida, né? Sempre atendida, mas nesse caso... Ela é sempre atendida. Só que nós não sabemos o que... Nós não temos a consciência devida dos acontecimentos da nossa vida. Ainda bem, né? Ainda bem que é assim, Ainda né? bem. Se está na nossa programação encarnatória, desencarnar, por exemplo, nesse acidente, ele vai acontecer. Independente de eu ter orado ou não. Depende. Tem situações em que a oração vai interferir. Se existe um mérito, se existe um verdadeiro interesse, uma importância, sempre com aquele foco do nosso melhoramento, tem acontecido, a gente vê nos livros que chamam de... como é que é o nome da palavra? Esqueci agora. A pessoa ficar mais tempo do que foi programado, por exemplo. Sim. Moratória. Moratória. Às vezes a pessoa está indo muito bem, está progredindo muito bem e estava planejado ela ter um tempo X, daqui a pouquinho ela pode ficar um pouco mais, sim. Até mesmo porque o modo de vida, às vezes, dependendo da forma como a gente leva a nossa vida, nós economizamos o nosso fluido vital, né? Mas nessa situação, se estava programado um acidente e essa era um objetivo de desencarne, as coisas vão acontecer como estão previstas. A nossa oração não quer dizer que nós vamos ser atendidos. É que a nossa visão é limitada. Nós temos uma visão limitada. Para nós, o bem, por exemplo, é chegar naquele lugar. Mas se o nosso momento era aquele, o nosso bem é a gente desencarnar, por exemplo, com a mesma proteção. Claro que sim, vamos receber a proteção. Se for aquele momento do desencarne, nós vamos receber a proteção. Nós estamos em oração, estamos conectados. Por que nós vamos receber? Deus não nega a proteção. Deus não nega esse banho de luz que nós recebemos quando oramos. Então nós vamos receber sim. Perfeito. Mas não do jeito que a gente quer. Nem sempre, né? Do jeito que a gente quer. Né? Do jeito como a gente quer, né? Exatamente. Porque a nossa visão é bem limitada do mundo, né? E das coisas. Marilise, para quem não sabe, a Marilise trouxe um violão ali, né? Ela, além de ser farmacêutica bioquímica, não, eu na verdade sou professora. Espírita, ela também tem uma outra faceta dela, né?
E eu pedi para ela se ela pudesse tocar uma música e trazer o violão. Ela disse que sim, né, Marilise? Então a Marilise agora vai tocar para a gente encerrar o programa, Marilise. Mas antes de tu encerrar, eu gostaria de, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, aquela câmera 3 ali é toda tua, fica à vontade. Essa daqui. Isso. Então, eu acho que depois dessa nossa conversa, né, eu acho que é importante para todas as pessoas que estão assistindo, independente da religião, focarem dentro de si, olhar para dentro de si e observar o que eu posso melhorar. Porque o nosso objetivo aqui nesse mundo, aqui na Terra, é o nosso aperfeiçoamento moral. E a gente às vezes usa uma existência inteira ou muitos anos da nossa existência com bobagens, na verdade, com futilidades, né? Se preocupando tanto com coisas pequenas, né? Então, focar no que tem aqui dentro, em busca de um melhoramento, que eu acho que é esse o verdadeiro sentido da nossa existência. Muito bem, Marilise. Ótimo, gostei da tua mensagem. Tenho certeza que o telespectador e a telespectadora também. Marilise, agora vamos partir. Vou tocar um violãozinho, então? Tu pode dizer qual é a música, qual é a canção, enfim, não sei nem como é que eu vou dizer. Eu planejei, na verdade, cantar a oração de São Francisco, porque eu canto desde criança, né? Sim. E canto pro meu neto também. Eu tenho 3 netos. 3 netos? Tem. Nossa. O mais velho, o João Vitor, tem 8 anos e ele tá tocando violão também. Puxou a vovó, então. Tô ensinando ele. Então, eu toco para ele desde pequenininho, né? Então, eu acho que essa música, ela é uma oração, né? Certo, ótimo. Eu acho que cai bem no tema. Cai bem na tarde de hoje. Então, vamos lá. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.